Pessoal, antes de começar, eu queria dizer que os temas que vamos tratar hoje nesse vídeo estão contidos nesse e-book que aparece à sua tela. Vale a pena conhecê-lo seguindo as instruções que estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Boa noite, bom dia, boa tarde, internautas, comunidade da PAMEC. Hoje, dia 17 de março, estamos ao vivo, 18 horas, 1 minuto, é a edição número 1512. O assunto polêmico que o Rafael está trazendo hoje aqui, e é importante ele trazer polêmica, né? Porque através da polêmica a gente vai, né, saber o que se passa, né, o que é possível avançar na mediação no Brasil. Né? Então, o que ele aborda hoje, o que a gente vai conversar hoje, é técnicas de mediação para gestores condominiais. Né? Isso quer dizer síndico, administradores, né, gestores condominiais. Né? Ontem, numa eleição aqui no meu condomínio, de um novo síndico, ele abordou algumas vezes, né, que é importante da gestão dele, né, como um síndico, né, que foi eleito, também usar a mediação como uma ferramenta para dirimir os conflitos inerentes a um condomínio. Né? Bom, mas antes, eu não quero, eu quero ouvir mais o Rafael aqui. Deixa eu fazer a chamada amanhã. Amanhã, eu, Gelson, vamos receber a Érica Pascoal, do Clube de Negociadores. Ela traz o seguinte: comunicação estratégica e influência, uma revisão de grandes autores para mudar a sua forma de se relacionar e mediar. Né? Então, ela aborda aí três autores, né, que é voltado para o tema de negociação, né, de relacionamento humano. Bom, o Rafael já escreveu dois e-books, ele é mediador e conciliador judicial, extrajudicial, inclusive lá no Sejusc de Blumenau. Bom, falar disso aqui, vamos já chamar aqui o Rafael para... E aí, Rafael, boa tarde, boa noite, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Depende da hora que o pessoal vai estar vendo a gente aí. Tudo bem, Inglês? Como é que você está? Tranquilo? Tranquilo. E aí você traz uma polêmica aí, né? E aqui eu já vou colocar: existe limite para a atuação do síndico como mediador, né? E aqui até você colocou aqui, né, para mim aqui, entre aspas, mediador entre aspas, né? E aí, o que você pode dizer, Rafael? Olha só, a gente que trabalha nessa área da mediação condominial, né? A gente que já teve aí a experiência de ser síndico, quando a gente começa a combinar essas coisas, a gente identifica que que o síndico pode utilizar essas técnicas da mediação de forma muito ativa, muito proativa até, não é? Mas também existe limite para o síndico. Claro que existe limite para o síndico na atuação como mediador. Embora ele conheça todas as técnicas, né, a natureza da sindicância, né, no sentido não da sindicatura do cargo dele, mas da sindicância dele estar agindo numa eventual polêmica, alguma apuração, né, não dá a ele a condição de atuar 100% como mediador por algumas razões. Né? Principalmente pelos três conceitos principais, que é a confidencialidade dos assuntos, né? Por vezes ele não dá para ele manter muito sigilo, porque algumas coisas ele deverá comunicar ao condomínio, né? A imparcialidade é difícil, porque eles são vizinhos, né? Às vezes problema até com ele mesmo, né? E também a neutralidade, porque está dentro da jurisdição dele. Então, essa neutralidade no sentido em relação ao conflito, muitas vezes dificulta a ele, digamos assim, atuar sem tomar alguma ação específica que o mediador não precisa. Né? O mediador, a partir do momento que há o acordo, que há o entendimento, o mediador ele deixa de participar.
O síndico não, ele tem que continuar participando, então ele perde um pouco aquela neutralidade em relação ao conflito, né? Para isso que a gente sempre traz a ideia e aconselha aos síndicos, né, que quando chegar próximo ou já avançar sobre os limites legais que ele tem previstos lá no Código de Processo Civil também, no Código Civil, e também nos limites éticos dele, ele deve procurar um mediador condominial. Não é? O mediador condominial é naturalmente um terceiro independente, é um terceiro imparcial que vai poder colaborar na solução daquele caso que ele tiver, né? Se for o caso que ele não terá conseguido resolver. Né? Então, na prática, existe limite, sim. A gente pode conhecer as técnicas, deve aplicar, mas em algum momento o síndico vai esbarrar no limite legal e ético dele. Perfeito. Antes da gente prosseguir, deixa eu mandar aqui um abraço para Rosmeire Silva. Boa noite, São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba. Terra boa. Eu tenho um carinho muito especial por São José dos Campos. Meus primos moram lá, então eu gosto muito de São José dos Campos. Realmente eu gosto muito. Anualmente eu vou umas 2 vezes para São José. Então é muito, muito legal. Cidade bem planejada, viu? Bem planejada, muito, muito legal. Olha, Rafael, eu concordo com você. Né? Eu acho que o gestor, né? Vamos falar gestor condominial aí, o síndico, ele tem que ter técnicas, né? Ele não vai ser o mediador, né? Por isso que eu gostei da sua provocação. Né? Eu gostei da sua provocação. Né? Ele não vai ser mediador, mas ele tem que conhecer. Não é tudo, tudo agora para mediação. Pô, ele tem que ter fazer um meio de campo, né, com os condôminos. Né? Claro, quando chega um ponto, opa, isso aqui vai para a mediação, ou vai para o jurídico, ou vai para algum lugar para tomar uma atitude. Mas ele é importante, eu acho que isso é fundamental. Né? Nessa condição, você que também já foi síndico, quantas vezes a gente se viu quase que automaticamente raciocinando como se a gente fosse o mediador do caso, né? E a gente diz assim, opa, pera, a gente tem que entender que aqui a gente é parte interessada, né? O síndico sempre será a parte interessada nessa solução do conflito, porque isso está dentro da casa dele. O mediador, por exemplo, claro que ele tem interesse, ele desenvolve o trabalho dele de tal forma que as pessoas possam chegar a um entendimento. Mas se não chegarem, vai haver outras instâncias onde as pessoas vão poder conversar. Para um síndico, ele não resolvendo o problema, ele está com o problema na porta dele. Então, é importante que ele utilize o gestor, né? A gente fala síndico gestor, né? Conheça bem essas técnicas, aplique com bastante atenção, mas lembrando, olha, quando chegar no limite, você pense numa mediação ou busque, como você citou, algum direito via judicial, né? Quando o caso é mais grave. E, às vezes, quem sabe até da mediação a coisa acontece, né? Perfeito, o Rafael. E aí, técnicas, quais seriam essas técnicas de mediação? E a gente vai sempre frisar, né? O síndico não vai ser um mediador. Ele pode ser mediador em outros casos, né? Em outros casos, mas não onde ele faz a gestão condominial, onde ele tem a sindicatura, né? Então, ele não vai ser mediador. Não é isso que nós estamos falando. Mas quais seriam essas técnicas, Rafael? O que você poderia descrever? Eu vou ratificar o que você está dizendo da seguinte forma: quando eu era síndico, eu jamais atuei como mediador como síndico, mas sempre usei as técnicas de tal forma até como uma forma de reduzir o conflito naquelas circunstâncias que se apresentavam. Tá? Antes da gente entrar diretamente nas técnicas que a gente tem, a mediação tem basicamente 12 técnicas.
das 12 técnicas, eu selecionei 8 que eu acho, considero realmente que podem ser usadas. No próximo vídeo, mês que vem, a gente vai falar daquelas que não devem ser usadas, eu também vou explicar por quê. Mas existem técnicas que são de uso permanente, seja por mediador, seja por síndico, seja por pai, seja por quem for, né? Que basicamente a primeira delas, eu acho que é mais difícil do mundo de hoje, chama-se escutativa, né? A escutativa para mim, eu acredito que a literatura também colabora comigo nesse sentido, é a principal técnica da mediação, né? É a capacidade que o gestor, nesse caso, tem de ouvir as partes, as pessoas que estão em conflito, com presença, estando realmente disposto a ouvir, com respeito, né? Sem pressa, sem pré-julgamento, sem se antecipar demais e querer já achando que já sabe de tudo e que já tem uma solução para o caso, sem ouvir a outra parte, né? Porque você, o síndico, não precisa concordar, mas pelo menos tem que respeitar com aquelas posições que as pessoas trazem, né? Essa é a principal. A segunda, que deve ser usada sempre também, é a tal da comunicação não violenta, a CNV, né? Que promove sempre aquelas, digamos assim, respeita os sentimentos, promove a expressão das pessoas, que as pessoas possam falar de forma tranquila, pacífica, estimulando o diálogo, mas sempre mantendo a firmeza, né, a autoridade como síndico, sem grosseria e sem arrogância, né? Que ser firme não significa ser grosseiro ou arrogante. Significa dizer, fale aquilo que você tem que falar, fale como de fato aconteceu, evita inventar demais para a gente não ter dificuldade, que isso pode trazer problemas, né? Também tem o clássico rapport, né? Que é aquela ideia de que a gente deve buscar uma conexão com outra parte de tal forma que se desenvolva a confiança, né? Para a solução daquele problema. Se não houver isso, se um condômino ou morador não tiver a confiança que o síndico pode resolver aquilo, ele não vai procurar o síndico. Então, o síndico tem que ter isso em mente também, para que ele seja um canal de confiança dos condôminos, né? Também, rapidamente, fazendo um resumo das coisas, né? Ele ter isso anotado ou na cabeça, da forma que ele achar melhor, para saber como ele depois pode organizar os caminhos que ele vai tomar a partir digamos, das percepções das pessoas. E, naturalmente, sempre estar aberto e estimular as ideias que possam promover a solução, né? Sem bloquear demais. É o que a gente escuta aí nos manuais de gestão como o brainstorming, né? Se existem ideias, deixa que as ideias fluam. Depois a gente vai vendo quais servem e quais não servem, né? Então, pensando nessas aí, eu tenho as 8 aqui que a gente pode discutir de uma a uma aqui contigo. Tá? Perfeito. Deixa, olha, a Rosmeire, lá de São José dos Campos, faz uma pergunta. E antes eu quero mandar um grande abraço aqui, bem-vindo para o Luiz Negrão, que está no que eu amei no Facebook. No Facebook a gente sabe quem manda, né? Quando faz uma curtida ou um amei. A Rosmeire faz uma pergunta aqui. Pergunta: foi possível comentar alguma dica do passo a passo para se atuar com o mediador extrajudicial no âmbito condominial? Já sou mediadora judicial, judicial. A dica aqui do extrajudicial. Você entendeu a pergunta, Rafael? Entendi. Ela hoje, deixa eu ver isso, ela hoje já deve ter a certificação dela como mediadora Sim. judicial. E ela percebe, já deve ter percebido aqui pelas conversas que a gente tem aqui, né, que a mediação condominial ela tem um perfil extrajudicial e que ela gostaria de trabalhar nessa área, né? Como qualquer área da mediação, a gente tem que estudar um pouco sobre o tema, tá certo? E a forma como a gente estuda isso é entender como é que eu posso dizer, aquela área que ela vai atuar.
Então, por exemplo, se uma pessoa se sente capaz de atuar, por exemplo, na área da mediação escolar, tem uma vocação com jovens, com crianças, é diferente da pessoa que quer naturalmente se desenvolver, por exemplo, na área condominial, ou na área de família, ou até na área empresarial, que aí já tem, as distâncias começam a aumentar. Embora a base das técnicas do conhecimento da mediação seja a mesma, né? É quase, entre aspas, como se fosse uma especialização. Se ela se interessar, depois ela deixa com você aí os dados dela. Eu mando uma cópia do meu livro, da técnica de mediação para gestores condominiais, ela vai dando uma lida, né? A partir daí, quem sabe, ela tem uma ideia de que aquilo que ela já aprendeu na judicial já dá a ela boa capacidade de trabalhar na extrajudicial. Só que aí ela tem que ir para o mercado. E o mercado que vai saber da necessidade do trabalho dela, né? Tem que se apresentar, tem que. Diferente do judicial, que a gente já recebe tudo pronto, né? No extrajudicial, a gente tem que fazer tudo. Bom, no final, ó, no final a gente vai colocar o teu contato. Aí já a pessoa já entra em contato com você direto. Agora, para Rosiméria, o que eu posso dizer para você, Rosiméria, é o seguinte: você já é mediadora judicial, ok. Então, como mediadora judicial, você tem aí, eu não sei onde você atua, em vara, ou no JEC, ou no Sejusc, mas você tem aí uma gama aí de conflitos que você media. Para condominial, que a tendência é subir, ter cada dia mais mediadores condominiais, a sugestão que eu posso dar para você é fazer contatos com os síndicos, contato com o síndico, com administradoras, entendeu? Porque são eles que vão abrir o mercado. Obviamente, é fácil, né? De repente, se apareceu, olha, eu sou mediadora extrajudicial, judicial. Que bom, caiu do céu. Não, obviamente que não. A gente tem de abrir mercados, entendeu? A gente tem que fazer isso aí, abrir mercados, entendeu? Por quê? O que ocorre? Os conflitos condominiais cada dia crescem mais, cada dia cresce mais. O condomínio é uma micro-sociedade, né? Cresce cada dia mais. Então, a necessidade de mediação, né, e mediação condominial cai com uma luva. Por quê? São pessoas que moram no mesmo ambiente, né? Geralmente, quando você fala com respeito a vizinhos, né? Às vezes é fornecedor, uma série de coisas aí que aí é até mais tranquilo, mas a tendência é aumentar e fazer contatos aí com o pessoal, entendeu? Eu posso dar como dica. O mercado é muito grande, é crescente, né? E muito diverso, né? Porque há condomínios de todo tipo, né? Então, sempre as oportunidades são boas, né? Mas a gente, no caso da extrajudicial, a gente tem que ir para o mercado e fazer um contato, como todo mundo aí está falando, né? Perfeito. Mas, então, as 8 técnicas que eu separei, Iglesias, basicamente são as técnicas em que busca a aproximação do gestor com as pessoas. São menos, entre aspas, vamos mudar um pouco a expressão. As ferramentas que eu selecionei, elas têm um aspecto mais pessoal e mais de relacional do que propriamente técnico. Por quê? Porque num condomínio vivemos uma vida de relação 24 horas por dia. Então, não tem como a gente querer estabelecer determinadas condições técnicas que a gente sabe que não vão funcionar. E a gente tem 1 milhão digamos, de casos que comprovam isso que a gente está dizendo, né? Então, como eu falei, a primeira delas, né, a gente já citou aqui que é a escutativa, né? Sempre ouvir atentamente as partes, sem pressa, sem julgamento, sem preferências e sem decisões precipitadas. Isso é muito importante.
pessoal que está ouvindo a gente aí, quer trabalhar nessa área da mediação judicial, tem que ter cuidado para não ter decisão precipitada, nenhum gestor, nada disso, porque isso é que dá, digamos assim, a certeza que vai funcionar bem, que vai haver uma condição isonômica para todo mundo, né? Como a gente usa isso? Tem que estar sempre disponível e atento, o gestor, não há como. Eu sei que às vezes é chato, às vezes o pessoal liga sábado à noite, domingo de madrugada. Claro, estabelece aí um horário de trabalho, avisa, coloca no quadro de avisos, faz aí a comunicação que for melhor para o condomínio, mas é bom estar sempre que as pessoas saibam que você está disponível, para que também possam falar com você. E quando a gente usa? Sempre, o tempo todo, em qualquer momento, porque aqui começa o entendimento para a solução do conflito. Se a gente não ouve, a gente nem sabe o que é. Se a gente julga, a gente já comprometeu. Se a gente está com pressa, vai ouvir só uma parte da história. Então, a gente tem que ter sempre essa questão de estar disponível e usar sempre. Né? A segunda técnica que eu chamo a atenção sempre é o que a gente chama do afago, né? Ou do acolhimento também. Tem uma literatura que também chama de acolhimento, que é, digamos assim, agradecer e reforçar a forma positiva de uma boa atuação, de um bom comportamento com as partes que virão. Ou seja, como é que a gente consegue isso? Né? A gente tem que, quando as pessoas vierem, dar boas-vindas, agradecer a cooperação, a, digamos assim, ter trazido aquela informação que o gestor talvez não soubesse e que pode gerar um problema na frente, né? E sempre e vai usar sempre iniciando com uma boa conversa. Olha, todas as ocasiões você não deve começar com uma crítica ou com uma situação que você viveu antes. Zero, começa daqui. Qual é a situação que você tem hoje? É isso aqui. Pode até ser repetitivo, mas começa novamente, para que a pessoa se sinta, além de saber que você está ouvindo, que a pessoa vai ser acolhida, entendeu? Naquele problema, naquele conflito que está trazendo. 80% dos problemas se resolve com escutativa e com um acolhimento na hora que as pessoas chegam e aí caminha para o entendimento, né? Também eu trago como uma das terceira técnica, né? Sempre promover a geração de opções, que a gente chama, né? Sempre promover o ganha-ganha. Como é que eu posso resolver? Como é que você pode resolver? De que forma que todos nós vamos resolver isso da melhor forma possível? Né? Não pode haver. Tem que demonstrar que o conflito pode ser resolvido de forma amigável. Cada um tendo um pouquinho de paciência, de benevolência, de tolerância, né? Porque sem essa forma de lidar com o problema, fica mais difícil você tentar qualquer coisa, né? E, como regra geral, toda vez que as pessoas tiverem uma posição rígida, ou seja, acreditam que estão certas, que não abrem posição ao diálogo, né? A gente tem que dizer, será que só você tem razão? Né? Com aquele afago, com aquela boa vontade, será que só você tem razão? Será que não falta algum elemento aqui no meio que a gente possa usar? Né? A ideia é que sempre a gente... a solução não está em ninguém. Não é minha, não é sua, não é do outro. A solução virá da nossa composição de ideias. Né? Qualquer coisa me interrompe aqui, tá? Fica à vontade, Rafael. Depois nós temos uma que é clássica também, que funciona muito bem na mediação e com certeza vai funcionar também no momento em que houver um conflito condominial, que a gente chama do caucus, né? Daquelas reuniões individuais com as partes, né? Principalmente com aqueles temas sensíveis que já foi tentado algum tipo de entendimento anterior ou envolve situações, digamos, que requerem um pouco mais de atenção, né? Em condomínio, às vezes, a gente vê pessoas
digamos, pouco colaborativas, né? Sem disposição de colaborar com digamos, com atender às normas do condomínio. Então, é bom a gente conversar em separado com essa pessoa, até para saber a razão disso tudo, né? E a gente deve, quando a gente usa isso, sempre que a gente necessitar de um entendimento e separar sobre uma questão específica e também, classicamente, quando houver ânimos exaltados, né? Começar aquela discussão que um já começa a levantar a voz, o outro, a gente, opa, deixa eu conversar com um e com o outro separado, que aí até a gente evita gerar polêmica e as pessoas, às vezes, falam coisas que comprometem até o encaminhar do entendimento, né? Rafael, deixa eu só fazer uma colocação. Por favor. Na parte condominial, eu vejo que fazer essas individuais, acho que é essencial. Porque muitas vezes você está iniciando agora, mas aquele conflito já escalou, já está num ritmo lá em cima já, né? E aí ouvindo individualmente, você vai ter uma noção do que está ocorrendo para depois, né? Obviamente conversar coletivamente, né? Com os envolvidos, né? Eu vejo no condomínio, principalmente no condomínio, fazer individualmente, né? Eu vejo isso aí como essencial, né? Como essencial. E é uma coisa importante, Itessos, porque dentro de uma gestão mais moderna do condomínio, a tendência do gestor, do síndico, é que quando surgem alguns pequenos conflitos para se resolver, normalmente o síndico hoje indica, olha, se você está com problema com o teu vizinho de porta, antes de colocar o condomínio como o mediador, como, digamos, com voto de Minerva, conversa com ele antes. Né? Às vezes você tem um problema qualquer que um papinho de porta resolve. Né? Quando isso não acontece, já chegou no síndico. Quando chegou no síndico, existe essa possibilidade grande, né, de haver a exaltação, polêmica desnecessária. Aí um vai lembrar, olha, há 5 anos atrás você falou isso, falou aquilo, estacionou o carro errado, trouxe um cachorro, teu vizinho, o teu tio entrou na piscina, aquelas coisas que já não fazem mais sentido, né? Mas que as pessoas ainda guardam e utilizam isso como algum argumento que naturalmente perde o sentido, né? Mas causa um pouco de desgaste se a gente não fizer, digamos, bater um papinho separado, né? Também existe uma situação que é muito importante que seja praticada digamos, no nosso cotidiano, é o que a gente chama de inversão de papéis, né? A gente busca a empatia, naquele sentido, não de se colocar no lugar do outro, mas entender o que o outro sente em relação àquele problema, né? Porque a gente pensa de um jeito, a outra pessoa pensa de outro, né? Então, no momento que a gente procura entender a razão dele estar pensando daquela forma, a gente aumenta consideravelmente as possibilidades de construir um bom diálogo, né? Então, o gestor deve sempre sugerir, e se fosse com você, como você agiria? Né? Você hoje está numa situação assim porque você mora lá no 8º andar e você tem essa situação. Mas e o vizinho que mora no 2º andar? Que tem outra situação, tem um nível de barulho diferente, tem criança brincando, enfim, colocar de tal forma que as pessoas possam entender que, embora você não esteja vivendo aquele problema, o outro está, né? E que você, de alguma forma, pode colaborar para a solução daquilo, né? E isso é importante porque é nessa hora que a gente fortalece a nossa coletividade, né? A empatia não é só uma questão de ficar discutindo se pode ou não pode, né? É uma questão até de relacionamento social aprimorado, né? E
Quando a gente deve usar? Quando houver dificuldade das pessoas entenderem as razões de um e de outro. Então, se coloca no lugar do outro. Se coloca no lugar do outro, certo? Entende que você hoje tem uma situação muito, muito tranquila em relação àquilo que você está fazendo. Né? Mas, por outro lado, perceba que é necessário ter um pouco de boa vontade em relação ao problema do outro. Né? Também temos o clássico teste de realidade. Né? Esse é tão difícil. Esse, quando a gente aplica em inglês, sempre dá rolo, né? As pessoas têm pouca boa vontade com isso, né? Então, é ampliar, de certa forma, o contexto do conflito, né? As repercussões que a gente pode ter. Então, você não quer resolver porque você acha que está certo. Não vamos resolver. Então, tá. Então, não vamos resolver o problema do vazamento do vizinho de baixo. Então, tá. Vai ter que entrar na tua casa, vai ter que quebrar lá, vai ter que fazer, não sei o quê. O cara não quer, o morador não quer. Daqui a pouco o problema se torna tão grande que vai entrar o condomínio, vai entrar uma despesa extra, vai ter que chamar uma empresa especializada. Então é bom que a gente também entenda que a gente não precisa deixar que as coisas cresçam a um ponto insustentável se a gente não entende a realidade dos fatos, né? E para isso a gente deve sempre utilizar o quê? Fatos reais, né? Olha, tá tendo um vazamento, quebrou o gesso do vizinho de baixo. Quanto custa isso? Que valores? Quanto tempo leva? Né? Que tipo de problema isso pode trazer se a pessoa quiser entrar com um processo contra o condomínio? São 5 anos, 3 anos de briga. A gente deixa de ter um ambiente legal aqui por causa disso. Né? Então, o teste de realidade, eu sempre gosto de aplicar. Muitas vezes as pessoas têm até uma. Ah, mas não é bem assim. É bem assim, sim. Vamos devagarinho, com os fatos, os números, as causas, as consequências. Quando elas se tornam visíveis, as pessoas mudam um pouco, ou pelo menos favorece o diálogo e o entendimento. Né? Ainda tem duas aqui para a gente. Não, vai em frente, depois eu falo do teste de realidade, que é Não, bem vai. interessante. Não? Olha só. Então, terminando aqui. Tem a validação de sentimentos, que seria a sétima técnica ou ferramenta, né? A validação dos sentimentos é muito importante em todo momento da nossa vida, né? A gente tem que entender e respeitar as percepções e os sentimentos das partes que estão ali, mesmo que a gente não concorde inteiramente, né? Caso clássico, pet no condomínio. Eu não concordo inteiramente com muita coisa, mas eu tenho que entender que existe alguma coisa em volta disso que justifica aquela preocupação, aquele conflito. Né? A gente deve sempre informar as partes, né, que a gente entendeu o sentimento dela, né, que a gente está percebendo, mas que não concorda ou concorda integralmente ou parcialmente com aquilo. Que a pessoa já saiba, não como uma forma de aversão, né, de não querer conversar, mas entender que existem outras percepções sobre o mesmo problema. Né? Não, nem tudo é igual na vida. Né? E quando usar isso? Quando a gente percebe que as pessoas, digamos assim, se sentem ofendidas dentro de um contexto de um conflito. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa diz assim: ah, mas eu sou a parte prejudicada. Calma, vamos entender. Eu estou entendendo que você tem essa preocupação. Mas será que só você é a parte prejudicada? Só você que está sofrendo? Né? Será que o outro também não está sofrendo? Então, será que a comunidade não está sofrendo? Né? Todos nós somos amigos aqui. Quando você não desce para o churrasco, a gente pergunta por que você não veio. Né? A gente se preocupa. Então, é bom que a gente tenha sempre essa condição, né, de respeitosamente validar o sentimento daqueles que estão envolvidos, né, para que haja um diálogo fluido. Eu te entendo, vamos tocando, mas perceba que nem tudo é da forma que você só imagina. Né? E o último digamos, das técnicas é que a gente chama do enfoque prospectivo, ou seja,
olhar para frente, né? A gente imaginar como a gente vai viver melhor o momento que resolver aquele conflito, né? Deixa de ter a tua posição muito firme, né? Dizer que só você sabe, só você está certo, digamos assim, a tua percepção do direito é maior do que a do outro, então por isso você tem que ter mais benefícios, né? Ou mais entendimento, ou faça da forma que aquela pessoa deseja, né? E serve também para a gente ilustrar o momento da posição difícil. Ou seja, quando você tiver uma dificuldade, coloca a perspectiva à frente. Não mantenha a tua dificuldade aqui, porque isso vai prejudicar você e a todo mundo, né? Vamos buscar, a qualquer momento, quando houver um entendimento de que todos nós podemos resolver aquele conflito, moldar a solução para nós, ter a grande opção de poder escolher, né? Isso é importante. A gente escolhe o que quer, né? Senão, se esse processo vai adiante, a gente não vai escolher nada, vai vir uma sentença e acabou. E se a gente não estiver satisfeito com a sentença, teremos perdido a oportunidade anterior de escolher, né? Então, a ideia é sempre, no enfoque prospectivo, né, de olhar com atenção as soluções construtivas, que considere os benefícios para todo mundo, mesmo que não seja aquilo tudo que a gente gostaria, mas dentro de um conceito, digamos assim, que a gente pode ter, né, numa situação de conflito dentro de um condomínio, em algum momento a gente vai ter que colaborar para que aquela solução aconteça. Senão, a decisão, uma posição muito rígida, se torna unilateral, e aí a gente sabe, até intuitivamente, que não haverá solução para aquele problema. Aquele conflito continuará existindo, quiçá crescendo, 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 a um ponto que a gente já tem notícias aí dentro da realidade, né, de agressões, né, de violência e até de morte, né? Recentemente a gente até conversou sobre isso, né? Teve um síndico que foi baleado por um morador. A que ponto nós chegamos que a gente não conseguiu, deixou escapar a possibilidade de diálogo, de entendimento, com tudo isso que a gente falou aqui. Já falei muito, já falei muito. Não, aqui falou coisas úteis, né, para aqueles que vão atuar como síndico, como mediador condominial ou também o gestor, né, porque o gestor ele tem que ser o filtro, né? Tem coisas que ele não vai resolver, né? Tem coisas que é o engenheiro que tem que dar seu parecer. Tem coisa que ele tem. Agora, muita coisa ele pode resolver. Ele pode resolver. Eu acho que também está no papel dele de gestor de conflitos, obviamente, né? Não estou dizendo todos, né? O que não pode o gestor condominial ser omisso. Ah, não, isso aí, olha, é a pior coisa, a pior solução é ser omisso, porque aquele conflito, que às vezes é uma coisa até banal, e aquilo vai se crescendo, entendeu? E aí é que negócio, né? Como a gota d'água, né? Se deixar um copo vazio com uma gota pingando ali, vai chegar uma hora que ele vai transbordar, né? Isso você pode fazer na tua casa, que você vai ver. Deixa lá um copo vazio e uma gotinha, né? Vai chegar uma hora que vai transbordar, né? Então, o que não pode, por exemplo, o síndico, o gestor condominial, ser omisso, né? Ser omisso. E aí você falou teste de realidade, eu gosto de usar o teste de realidade ou choque de realidade. Eu coloco isso aí como a carta na manga, né? A carta na manga, porque às vezes as pessoas ficam ali nas suas posições, não, porque eu quero isso, eu quero aquilo, tal. Chega na hora H e fala, olha, vamos fazer o seguinte, se esse conflito não chegasse a um bom termo, e que o bom termo que tem que chegar é vocês, né? É vocês que tem que chegar a um bom termo. O que vai ocorrer? Entendeu? Aí você começa a colocar o que vai ocorrer se aquele conflito não chegar a um bom termo.
né, o teste de realidade, o choque de realidade. Aí as pessoas começam a pensar, inclusive até os colegas advogados começam a pensar, opa, isso aqui porque é muito fácil, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, porque meu cliente está certo, tal. E quando começa o teste de realidade, aí a coisa começa, né? Eu geralmente quando chega nessa parte, eu falo, olha, antes de qualquer coisa, né, eu estou falando de é, mediação judicial. Né? Eu falo, olha, antes de qualquer coisa, eu quero colocar alguns pontos aqui para vocês conversarem em particular com seus clientes. Entendeu? E eu coloco um negócio, olha, geralmente, porque aí você faz um teste de realidade. Olha, está aqui. Obviamente, hoje são vocês que vão resolver. Mas pense nisso aí. Porque as pessoas não pensam na consequência, né? Sabe, não pensa, sabe, não pensa em consequência. Pensa o seguinte, eu estou com a razão, não quero nem saber e tal. E as coisas não são bem assim, né? E a parte condominial, pessoal, olha, a parte condominial, a Rosemary, que quer atuar na parte condominial, eu acho que tem um campo vastíssimo, principalmente na sua cidade, aí na sua região, porque tem muito prédio aí na sua região. Prédios, né, condomínios e condomínios horizontais, de casas também. Então, você tem um vasto, eu conheço um pouquinho, já desde a época desde a década de 80, eu conheço um pouquinho aí de São José dos Campos. Então, o que acontece? Num divórcio, olha, eu vou fazer dois paralelos só para a coisa. Num divórcio, né, o divórcio é meio complicado. Só que quando não tem filhos, feito lá a partilha de bens, tal, cada um vai para o seu canto, não querem saber mais, entendeu? Foi o caso encerrado. Tem filhos, quinzenalmente, final de ano, férias, sabe? E muitas vezes, quando as pessoas já têm uma certa maturidade, tranquilo, entendeu? Cada um vai para o seu canto, cada um refaz sua vida e, obviamente, os filhos têm aquele elo lá, né? Num bom entendimento. Agora, condomínio é complicado, pessoal, porque no divórcio as pessoas, vai para cá e o outro vai para lá. No condomínio, as pessoas todos moram no mesmo ambiente, onde você vai ver aquele seu desafeto, vamos falar desafeto, entre aspas, num elevador, na garagem, numa parte comum do prédio, entendeu? Então, olha, a mediação condominial, eu acho que demora ainda. Até aí eu quero fazer uma grande saudação para a Ana Pretel, que é uma pioneira, né? Ana Pretel é uma pioneira, né? Uma amiga, uma colega aí, na parte uma mestre na parte condominial, né? Então, ali as pessoas vivem naquele ambiente. Então, o Ivi está lá no 10º andar, o desafeto está no. O desafeto, porque a pessoa acha que é desafeto, está no 3º andar. De repente, qualquer coisinha que aconteceu, olha, está vendo? Desde que eu briguei com fulano, aqui parece que a coisa não caminha bem, entendeu? E aí vai, sabe? Muitas vezes as pessoas começam a viajar. Então, o importante na mediação condominial olha, eu fui síndico por muitos anos. Qualquer coisinha que havia, já tô em cima né, já estou em cima do lance para ver o que está acontecendo. Houve houve outro, o que está acontecendo, entendeu? E aí você resolve. O que não pode é ser omisso. E aí a gente sabe, como toda profissão, e aí estamos falando do síndico profissional ou síndico orgânico, puxa bem, mas eu conheço o fulano, eu conheço o ciclano, puxa, eu não vou me meter. Aí é pior, pessoal. Isso aí é um erro. o pior erro é a omissão, né? Porque aquilo vai escalar. E aí, muitas vezes, é aquele negócio, né? É igual fogo, né? Se alastrou, é difícil se apagar, né? Você tem que chamar o quê? Os bombeiros para apagar o incêndio. Então, evite, né? Evite isso aí, porque você não sabe as consequências, né? Com certeza. E é sempre importante esse teste ou esse choque de realidade. Na verdade, ele traz para as pessoas aquilo de forma, digamos assim, mensurável.
Ou seja, a pessoa vai entender que existe um custo, existe uma responsabilidade legal, existe um grau de relacionamento, existem restrições, existem facilidades, existem, como se diz assim, todas as condições do condomínio que elas podem ser melhor utilizadas ou deixar de ser utilizadas em boa parte, justamente porque a gente não entende isso. Então, essas questões assim, pensa se fosse você. Imagina que você hoje tem um problema. E se você não resolver, como é que faz? Ah, eu não sei como é que eu vou resolver. Não sei como vou resolver. Mas, em compensação, o que, que acontece? Você vai e manda um aviso para as pessoas de que isso tem um custo. A gente hoje não resolve, vocês estão brigando, amanhã vai ter um custo. Né? Já teve casos aqui no prédio que a gente estava fazendo alguns reparos e as pessoas não queriam tirar o carro numa determinada hora que precisava lá para o rapaz fazer o reparo do teto da garagem. Né? E eu dizia, não, por favor, vai lá, tira. É 15 minutos para o rapaz passar lá o protetor e a massa e deixar secando lá. Não, não vou agora, porque eu estou trabalhando, que eu estou fazendo almoço, eu estou. Eu disse, olha, isso vai custar para você uma hora. Você já está avisado. Se isso cair em cima do seu carro, vai te custar alguma coisa. E o condomínio vai ter dificuldade de querer te pagar porque você foi avisado. Todo mundo aqui fez. Pô, não é que, rapaz, o cara não chegou a estragar o carro dele, porque o pedaço caiu, o caquinho do teto caiu do lado do carro dele. Se ele para o carro 10 centímetros para o lado, quebrava o vidro dele. E aí eu ia dizer para ele, tá vendo? Olha só, você não teve essa, você foi chamado à realidade, você viu os outros que tiraram o carro, você viu os outros tetos consertados, por que você teve dificuldade? Né? Então, essa forma de trazer, muitas vezes as pessoas não gostam, né, Inglês? A realidade para uns é boa, para outros nem tanto. Né? Mas a gente não pode deixar, como gestor, de utilizar essa técnica para que as pessoas entendam que as coisas têm que funcionar no condomínio. Né? É um domínio comum, né? Seja ele um edifício, seja ele o caso aqui da colega que está assistindo, né? Questão de condomínios horizontais, né? Também tem problema. Muro, né? Questão de... como chama isso? De manilha de água. Recentemente eu participei aqui de uma audiência presencial, inclusive, aqui no Sejust Blumenau, que a discussão era uma manilha. Foi aquela manilha, digamos assim, precisava ser trocada para uma manilha maior, né? Até porque a prefeitura tem alertado a questão do ciclo de chuva. Blumenau sempre sobe um pouquinho com essa questão de chuvas. Né? Então, vamos trocar. Ah, mas sempre foi assim, nunca foi. Ah, mas precisa trocar. Ah, isso é coisa da prefeitura. Não, pessoal, os caras estão te alertando. O informe de que aquilo ali hoje, digamos, com aquilo que a gente tem de informação, precisa trocar. Né? Mas, enfim, sempre há essa possibilidade do gestor condominial fazer uma salada com isso tudo aqui, né? Entender bem essas técnicas, né? Repensar um pouco, fazer, ter ideia de como é que pode utilizar no momento certo, que, inclusive sem alarde, né? Não precisa dizer, olha, eu estou aqui dando um acolhimento para você. A gente não faz isso, né? Eu estou aqui gerando opções. Não, a gente precisa anunciar. A gente só precisa usar, né, a combinação das coisas para, inclusive, não gerar resistência. Ah, ele está usando uma técnica, isso é coisa de psicólogo, ele não é psicólogo. Sabe essas coisas? Não, usa as técnicas com naturalidade, com tranquilidade, né? Entendendo qual o momento certo de utilizar, né? O que é mais aplicável naquele momento, né? Porque a discussão de hoje, se não avançou muito amanhã, vai ser um pouquinho diferente, talvez você possa utilizar outra técnica.
né? Mas usa com boa vontade, com naturalidade, né? Sem impor nada, porque no final as coisas vão se ajustando. E graças a Deus, a maioria dos conflitos são resolvidos, né? Alguns talvez tenham mais dificuldades, né? Mas a grande maioria, se a gente pode dizer assim, são resolvidos. Ah, com certeza, o Rafael. Agora, nós estamos vivendo, tem coisa que a gente não dá para esconder o sol com a peneira, né? A gente está vivendo uma época, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, uma época meio estranha, né? Uma época que é muito estressante. E aí o seguinte, o síndico muitas vezes torna-se a figura que o indivíduo quer confrontar. Não é o síndico ali, não é o Pedrinho, que hoje é um síndico e tal. Ele quer confrontar a figura, né? De repente, ele não pode confrontar a figura do patrão dele, do gerente dele, do diretor dele. Ele quer aí falar, bom, se eu confrontar, eu vou ser mandado embora. Então, não, então ele vai confrontar o quê? O síndico, né? Isso acontece. Isso acontece. Então, aí o síndico tem que ter, sabe, um jogo de cintura sem ceder, sem ceder, né? Sem ceder. Aquela firmeza Tem que ter. natural, com autoridade, sem arrogância e Isso. sem grosseria, né? É. Olha só, e olha uma coisa, você está falando aqui, me lembrei, o ano passado, 2 anos atrás, nós tivemos uma eleição para prefeitos, né? E sempre que a percepção quase que natural, instantânea, é que o síndico é o prefeito do condomínio, Sim. tá certo? Entre aspas, é o prefeito do condomínio. E a gente viu campanhas, né, dos prefeitos falando coisas, aquelas promessas que a gente costuma ouvir, né? Teve pessoas que falaram para mim assim, não, porque isso assim, tinha que fazer assim, tinha que fazer assado. Eu disse, pessoal, cuidado, vocês estão trazendo plataforma de prefeito para dentro do condomínio. Nós moramos, graças a Deus, a gente está imune, ou bem imune, a essa invasão de critérios políticos na nossa convivência, que nós somos vizinhos. A gente não tem que prestar conta para um bairro que a gente não conhece. A gente não tem que prometer que vai asfaltar, que vai botar ponto de ônibus, que vai melhorar a merenda escolar. A gente não tem essa obrigação. O que a gente tem obrigação aqui é da gente estar sempre vivendo em boa convivência, né? Se tiver um problema, que seja, conversa com o vizinho do lado, nem precisa trazer para o síndico, conversa, né? De repente a solução aparece. Se houver uma dificuldade maior, chama o síndico, né? Se o síndico não souber, ele vai buscar quem possa ajudar. Às vezes é um outro morador, né? Quantas vezes a gente utilizou, esse morador aqui, o cara é engenheiro. Ou de repente ele dá uma dica, esse aqui é advogado. Mediador, ele é mediador também, pode dar uma dica, não é? Então, a gente vive numa comunidade em que nós temos muita coisa, muitas pessoas, muito conhecimento que pode ser usado em benefício da nossa boa convivência, do nosso bom entendimento, né? Isso a gente não deve deixar de fazer. Por isso que eu concordo com você. O síndico não pode ser omisso. Se ele sabe que existe alguém que pode dar um apoio dentro do condomínio afora e ele não está conseguindo, ele deve buscar essa ajuda. Não deixa o conflito aumentar, porque o conflito, quando aumenta, é sinal de duas coisas. Primeiro, de que está havendo um problema grande relacional dentro do condomínio que pode desviar para outro tipo de situação menos feliz. E, por outro lado, a gente pode até dizer que é uma falha de gestão. Se ele tem um problema que ele não consegue resolver, porque ninguém sabe tudo, e ele não busca uma solução dentro das atribuições que ele tem, também é uma falha de gestão, né? Quantas vezes você chamou um técnico, quantas vezes você chamou síndico com certo elevador? Essa é a clássica da doutora Pretel, né? Tem um técnico que conserta elevador, tem um técnico que conserta serviço hidráulico, e tem um técnico que conserta relacionamento dentro do condomínio, que é o mediador, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado sempre, né? Perfeito, Rafael. Ótimo. Acho que foi um excelente programa, hein? Foi um excelente programa. E a Que ideia é o bom. seguinte, pessoal, a ideia
toda terça-feira que nós temos aqui, toda terça-feira, a mediação condominial. Né? Durante a semana, nós temos aí outros temas. Né? Inclusive, eu vou mostrar um agora que vai ser feito amanhã. Então, é importante essa troca, né, de vivência, né, de experiência. Né? Obviamente, tem muita gente que traz aqui um especialista numa área, entendeu? Então, eu acho que tudo isso aí ajuda a agregar, a gente trazer o quê? Trazer um ambiente mais salutar possível dentro dos nossos condomínios, né? Dentro dos nossos condomínios. Então, eu já aqui já fazendo aqui já uma chamada para amanhã, eu, o Gelson, amanhã, vamos receber a Érica Pascoal, que é diretora comercial do Clube de Negociadores. O Clube de Negociadores, uma vez por mês, está aqui conosco. Então, comunicação estratégica e influência, uma revisão de grandes autores para mudar sua forma de relacionar e mediar. Então, amanhã vai ser também um outro grande programa aí. Rafael, só temos de agradecer a tua participação aí. Obrigado. Né? Muito, muito importante, muita troca aí de informação, inclusive da tua vivência aí na tua cidade aí de Blumenau, né? Da tua Santa Catarina, né? E é uma região que a gente está aprendendo bastante, porque nos últimos 10 anos, mais ou menos, né, está havendo um crescimento grande na área imobiliária, né, grandes empreendimentos, principalmente no litoral, que, de alguma forma, termina fazendo com que a gente tenha que estudar um pouco mais, né, porque são empreendimentos diferentes aqui também na cidade. Né, cidades maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro, São José dos Campos, que é uma cidade grande também, né, as coisas vão acontecendo todo dia. Os ânimos vão mudando, o mundo vai mudando, né? A única coisa certa na nossa vida é que vai haver mudança, né? Então, a gente tem que estar se preparando, se atualizando, buscando essas ideias, né? E a mediação condominial, nesse sentido, ela ajuda muito, né? Ela favorece aos condomínios. Não é uma tarefa fácil, nem para o mediador, nem para quem está passando pela mediação, né? Mas, por outro lado, soluciona inúmeros problemas e cria, mais do que tudo, dentro do condomínio, a ideia é que sempre pode haver solução, né, por meios de autocomposição, e estende isso a pessoas do condomínio, dizendo, bom, se eu tive uma mediação exitosa aqui no condomínio, se amanhã eu tiver um problema, por exemplo, familiar, eu posso usar a mesma mediação. Se eu tiver um problema comercial, um problema empresarial, né, posso recomendar para alguém, um conhecido, um parente, essa forma que a gente precisa divulgar, porque no Brasil a mediação ainda caminha lentamente, né? Ela podia estar muito mais avançada e vai estar, né, no seu tempo, mas a gente deve buscar a mediação sempre que puder chegar ao momento certo, né? Não deixa o problema crescer. A ideia é essa, não deixa o problema crescer. Se você não está conseguindo resolver dentro do condomínio, essas técnicas estão aqui, entendam, trabalhem, apliquem. Se tiver dúvida, tem aí os nossos contatos, liga para a gente. Se precisar, a gente manda uma cópia do livro para ir lendo também. Tudo isso, não tem problema. O importante é que as pessoas não deixem de utilizar isso em benefício da comunidade que mora, né? Perfeito, Rafael, perfeito, maravilha. Pessoal, uma ótima aí final de noite aí, olha, começo de noite, né? Começo de noite aí, e que seja uma noite aí tranquila, né? E amanhã às 8 horas estamos aqui, né? Aqui no Jornal da APAMEC. Um grande abraço a todos. Um grande abraço, tudo de bom.